Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, que é o podcast aqui da Audas, onde a gente sempre traz empreendedores com uma história super bacana e diferente para dividir um pouco com a gente essa jornada. E a gente está aqui hoje com uma pessoa super especial. E eu vou ler aqui um pouquinho do resumo, porque o resumo é grande do que ela já fez e daqui a pouco ela vai falar com vocês. A gente está aqui hoje com a Priscila Miranda Soares, que é dona e fundadora do Hospital Oncovida, e é fundadora e presidente da Associação Presente e fundadora do Centro de Cuidados Paliativos Hospice. Além de empresária, a Priscila é médica oncologista, né? Se graduou em Medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros, pós-graduada em Cuidados Paliativos na Harvard Medical School e mestre em Ciência da Saúde, também pela Universidade Estadual de Montes Claros. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa rotina da empreendedora e médica da doutora Priscila. Então, doutora, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, pelo carinho e super bom te ter aqui. Obrigada, Juliana. Obrigada, Aldas, pelo convite tão bonito, tão carinhoso. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal. Vamos começar um pouquinho entendendo a história. Como é que é a história da Priscila? Como é que começou essa história? Como é que surgiu a vocação, né? Porque primeiro, todo médico é vocação, né? Quando surgiu a vocação? Então, essa vocação surgiu do céu, porque eu não tenho a tradição de ser filha de médicos, de ter parentes médicos na família, mas eu sempre fui muito fortemente tocada para a questão da espiritualidade, né? Uhum. E a espiritualidade, ela é diferente da religiosidade, porque para mim a religiosidade é a maneira de crer, e a espiritualidade é a maneira de ser. A gente nasce espiritualizado. A gente nasce como seres divinos, seres espirituais. E eu sempre tive muito esse olhar para as pessoas no asilo, para as creches, para a PAI, e visitar os doentes nos hospitais. E eu fui crescendo com isso, e quando eu fiz o vestibular, passei em medicina, e durante o curso de medicina eu fiquei pensando muito o que eu faria. No último ano da faculdade, a gente faz um internato em cidades próximas. Uhum. E eu fiquei 3 meses numa cidade chamada Janaúba, que eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, e onde eu cuidei de uma senhora que ela se adentrou ao hospital com a filha com muita dor, uma paciente com câncer de colo de útero, idosa, e ela chegou com muito sofrimento pela dor física. E eu liguei imediatamente para o médico que estava de plantão, eu era acadêmica ainda, e falei com ele, nós precisamos fazer uma morfina nela. Aí ele falou, mas o hospital não tem morfina. Eu falei, mas nós precisamos fazer, ela não pode ficar com essa dor. Enfim, resumo da ópera, fizemos uma otimização de analgesia e eu passei horas na madrugada do lado dela. Uhum. E a filha falou assim, tem 3 meses que a minha mãe não dormia, e essa noite ela dormiu. Caramba. Aí no outro dia, ela faleceu pela manhã. Eu fui embora para Montes Claros 2 semanas depois e recebi pelo correio um livro chamado Homens de Médicos e de Almas, que é a vida de São Lucas, né? Lucas foi alguém muito importante na peregrinação de Jesus. E ao olhar de Lucas de ser gente cuidando de gente, e jamais de cuidar de doença, e sim de pessoas adoecidas, me tocou muito. E isso me fez pensar em oncologia, e eu tenho certeza hoje, depois de tantos anos, que eu fiz a escolha mais certa da minha vida para eu poder servir. Porque nessa vida a gente não vem para ser servido, a gente vem para servir. Olha só. E onde é que surgiu, como é que surgiu essa evolução de oncologista a dona de hospital? Onde é que surgiu essa história de começar a conciliar? Então, eu acho que de maneira muito intuitiva, Juliana, porque a gente herda não só os genes, né, dos pais, mas também tudo aquilo que eles se tornam. Meu pai é um empreendedor nato, meu pai foi caminhoneiro, depois adquiriu uma concessionária com a família, e depois ele conseguiu organizar a própria história dele. Então, um homem de muita vitória, que me orgulha muito, e acabou que os filhos herdam, né? E eu acabei herdando isso dele de maneira muito nata, muito natural, e também querendo trazer esse tom, esse toque de que eu queria trabalhar em um lugar onde tivesse a minha cara, onde as pessoas pudessem ser acolhidas de maneira humana, onde eu pudesse ser gente cuidando de gente, e não dentro de uma empresa e cuidando de doença, jamais, né? Eu acho que isso não traria nenhum sentido para a minha vida. E foi nesse sentido de querer oferecer para as pessoas talvez aquilo que eu gostaria de receber, chegando no espaço, com fragilidade, em saúde, é que eu pensei em construir
um hospital e, graças a Deus, hoje ele se sustenta com a excelência, com a transparência e com o acolhimento, que é algo que para a gente faz parte da nossa história e a gente quer crescer, mas não quer perder a nossa essência. E isso é muito legal, né? Porque a gente começa a ver que dá para conciliar as duas coisas, né? Você consegue conciliar o lado empresarial de, né, operar um hospital, mas também com essa abordagem humana e de todos os valores que você quer respeitar, né? Eu penso que se você tiver, por exemplo, uma secretária na sua casa e você quer que ela faça um risoto ao fungo, o ideal era que você aprenda a fazer o risoto para que você fale, eu gosto do tempero assim, eu gosto do caldo de carne desse jeito, eu gosto que pegue um pouquinho mais na manteiga, um pouco menos no parmesão. Então, quando a gente pega a mão na massa, fica muito mais amplo o olhar para que as pessoas que trabalham, que fazem esse sonho seu se realizar e que muitas dessas pessoas têm seu sustento honesto no final do mês, Sim. Porque você um dia teve uma ideia, não é verdade? Sim. Faz com que as pessoas comunguem, irmanem do mesmo propósito, da mesma missão e do mesmo valor. Então eu penso que a assistência é a minha grande paixão. Eu gosto muito de cuidar de gente. É um desafio muito grande você trabalhar com assistência e coordenar administrativamente, economicamente, assistencialmente, mas isso é possível. Isso é possível quando você realmente se dedica, principalmente quando a gente entende que entre o nascimento e a morte a gente só tem um tempo. E essa vida é muito passageira. Então a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. A gente está aqui para evoluir e, de novo, estamos aqui para servir. Muito legal. E você também, nessa jornada, acabou fundando e preside a associação, né? Que é a Associação Presente. E conta um pouquinho sobre esse projeto, de onde que ele surgiu e como é que é essa história de empreender socialmente também, que tem seus desafios particulares. Então, eu acho que o grande divisor de águas que me fez fundar a Presente, primeiro foi vendo os meus filhos com saúde em casa, meu marido me apoiando nos meus sonhos, nos meus projetos. A gente, na época, inclusive, morava de aluguel ainda. E eu chegava nos hospitais muito cedo para começar os atendimentos às 7 horas da manhã e via vários pacientes sentados no chão que tinham vivido uma maratona saindo de suas casas nas cidades circunvizinhas da minha cidade, meia-noite, 1 hora da manhã. E às 7 da manhã eles estavam lá e se acotovelando, porque na hora que o rapaz abria, o guarda abria para pegar a senha, eles iam acotovelados entre eles para pegar a senha, porque muitos não conseguiam cadeira para ciclar a quimioterapia. Eles iam para consulta em busca de fazer o tratamento no dia, mas não tinha cadeira para todo mundo. Entendi. Então, e eu perguntava, e o senhor trouxe o quê para comer? Nada. E o senhor está com doutor? E o senhor trouxe remédio? Não. Então eu pensei, como uma pessoa pode passar por um câncer, vencer um câncer, ou pelo menos passar pela doença com dignidade, sendo que não existe uma rede de apoio, não existe nada. E vendo os meus filhos com saúde, o meu marido, e eu com tanta vontade de ser grata, de ajudar a Deus, servindo, eu resolvi alugar uma casa próxima ao hospital que eu trabalhava pelo SUS, e foi assim que nasceu, na época que se chamava Projeto Presente, que nós começamos com 7 leitos. E eu convidei pessoas que eu já tratava no consultório, que tinham mais condição financeira do que os que estavam sendo assistidos pelo SUS, para que fossem voluntários. Então a gente oferecia uma cama quentinha, uma comida feita na hora, um chuveiro. Porque essas pessoas, Juliana, enfrentavam a maratona de 24 horas. Entravam num ônibus de prefeitura, meia-noite, para tentar uma consulta às 10 da manhã, porque às 7 pegava a senha, tentar uma cadeira à tarde, aí pegava a maratona de volta para casa. E talvez a grande chave que virou para mim em querer acelerar esse sonho foi porque uma vez, eu me emociono sempre quando eu me lembro disso, eu saí para ir ao banheiro atendendo, devia ser por volta do meio-dia, tinha um senhor de coca, era o seu Leonardo. E na hora que eu voltei, ele falou, doutora, pegou na minha perna e parei, porque senão eu ia cair. Ele falou, por favor, deixa eu fazer a quimioterapia amanhã, hoje, porque amanhã é aniversário do meu filho. Se eu não fizer hoje, vira amanhã, eu não vou viver o aniversário dele com ele amanhã e nem o ano que vem. Porque o ano que vem eu sei que eu não estou aqui mais. Então a senhora, por favor, me ajuda a fazer o tratamento hoje para que amanhã eu esteja com ele.
E aí eu levei ele para minha sala, parei tudo, todos os atendimentos. Teoricamente a gente não poderia fazer tratamento dentro de sala de consultório, fiquei com ele. Mas aquele dia eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa concreta, né? E foi isso que me fez alugar a casa provisória. Eu sabia que ia ser provisória, aí eu já fui atrás da prefeitura, dos vereadores, buscar terreno. E aí eu fui fazendo essa entrega espiritual para Deus, o que Ele queria para mim. Tem uma frase, Juliano, que me acompanha a vida toda, desde pequena, que é de Fernando Pessoa. Essa frase diz o seguinte: quando Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Isso me acompanhou e me acompanha, porque eu tenho vários sonhos e projetos ainda nessa vida. E isso foi um grande movimento interno que ganhou força e se agigantou em mim, para eu construir o que hoje é a Fundação Presente. Hoje nós temos uma sede em 18 anos de história. Nós já acolhemos quase 30 mil pessoas entre acolhimento e campanhas de diagnóstico, prevenção. Salvamos muitas vidas fazendo diagnóstico precoce, como mutirão. Mas o mais bonito disso tudo é que a gente enxerga a mão de Deus em tudo. Empreender socialmente não foi uma escolha que eu fiz. Eu fui escolhida. E quando a gente é escolhido, a coragem tem que ser maior que o medo. A gente tem que falar para o medo na nossa vida: olha, eu sei que você existe, mas a coragem é maior que você. E a gente vai, porque onde a gente põe o pé, Deus vai e vai abrir no chão. É assim que eu vivi a associação até hoje, nesses 18 anos. Fenomenal, fenomenal. E o que vem pela frente ainda, Priscila? Quando você olha, pô, já fiz tanto, né? Tenho feito tanto. É uma batalha que, na verdade, ela não necessariamente termina, né? Ela nunca termina. O homem só morre quando morrem seus sonhos, né? E que bom que a gente sonha, porque há muito sonho para a gente realizar. Como eu disse, a gente precisa apenas escutar o coração, porque o coração da gente, Juliano, não põe nossos pés em caminhos errados jamais. A gente, às vezes, está vivendo um mundo muito para fora, com muito barulho. E, às vezes, quando eu volto os meus olhos para dentro e conheço a mim mesma, procuro saber quem eu sou, quem eu quero me tornar, qual que é meu papel nessa vida tão rápida, eu fico pensando então, né, o que é que o universo quer para mim? Onde que eu vou encontrar sentido para fazer o que eu estou fazendo? Por que que eu faço o que eu faço? Então é nesse sentido que a gente vai sonhando, e o coração não coloca os seus pés em caminhos errados. Se você tiver a maturidade emocional, espiritual, para que você, na sua calmaria, entenda, ok, qual é a minha missão? Vamos lá. Então, há muitos sonhos. É claro que a gente está se programando para fazer a expansão do hospital com Cancer Center, queremos oferecer mais conveniência para os nossos assistidos. Mas na Associação Presente, a gente acabou de inaugurar o Hospice, que é o 13º do Brasil, e é o primeiro que a gente está abrindo com tudo gratuito para quem chega, e que vai passar pela fronteira da vida e a gente oferecer dignidade. Isso é maravilhoso. Porque tem coisas que a gente não compra, tem coisas que a gente conquista. Sim. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Juliano Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Audas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. E o que é o conceito do hospice? Assim, explica pra gente um pouquinho o que é o conceito, né? E tem um nome curioso, de onde é que veio o nome? Como é que foi essa história? O hospice, ele vem do inglês da Inglaterra, que se chama hospedaria, a tradução dele, né? E na realidade as pessoas iam a cruzar. O cristianismo, ao cruzar o Oriente para o Ocidente, eles foram pedindo alojamento nas casas que eles encontravam, nas rodovias. Então as famílias abriam para essas pessoas conseguirem dormir, pernoitar. Isso eram as hospedarias. Sim. O conceito do hospice vem então de uma filosofia de vida onde você pode oferecer uma casa. Você se sente em casa, fora da sua casa, mas na realidade ele é um hospital sem cara de hospital. E na realidade ele traz um conceito muito bonito de uma medicina muito rica que se chama medicina paliativa. Que é o que a gente entende dos cuidados paliativos. Então, se você for olhar agora os nomes famosos, né? Recentemente nós tivemos para trás o Bruno Covas, o Pelé, nós tivemos várias pessoas que passaram pelos cuidados paliativos. E o que essa medicina traz para a gente? Ela traz para a gente um respeito profundo ao sagrado daquela pessoa. Porque doença, Juliana, nós temos aos montes. Quantas
Quantos milhares de mulheres estão passando por um câncer de mama no Brasil? Quantos milhões de mulheres estão enfrentando um câncer de mama? Então as doenças se replicam, mas o sofrimento não. O sofrimento ele é individual. Cada um tem o seu, cada um tem a sua porção daquilo que ele dá conta, daquilo que ele não quer, daquilo que ele sabe que ele precisa fazer para que antes de estar no leito de morte, ele consiga reconciliar, consiga ressignificar, consiga pedir perdão, consiga ter dignidade para, sem dor física, resolver as outras dimensões de dor, como a emocional, espiritual e social. Então, os cuidados paliativos, que é o que o hospice oferece enquanto hospedagem, os cuidados paliativos, então, é aquela medicina que alivia o sofrimento humano, com um controle impecável dos sintomas, físico, espiritual, social, com tudo que é possível, para que essa pessoa possa ter a melhor qualidade de vida até que a morte chegue. Então, há muito a ser feito para uma pessoa que está com a doença avançada, como, por exemplo, um câncer metastático, politratado, e que a gente possa, assim, trazer para ela sentido. A gente não cuida de morte, a gente cuida de vida, a gente celebra a vida. Porque, na realidade, no final das contas, o que importa não é quando eu vou morrer, nós todos vamos morrer. Nessa história de que, eu não quero morrer, não adianta dar birra, ficar batendo o pé e falar, eu não vou viajar. Seu check-in já está pronto, você só não sabe o número da sua senha. Sim. E a vida é agora, a vida é urgência. Então a gente precisa viver bem o tempo que a gente tem. E os cuidados paliativos, ele favorece isso. Faz com que as pessoas sonhem, sabendo que elas estão com a doença que ameaça a continuidade da vida, mas trazendo o máximo de conforto, dignidade, alívio impecável dos seus sintomas e também para a sua família. Não, e isso que eu ia comentar, né? Isso deve ser muito bacana para a família também, que de certa forma essa jornada toda para a família é super complicada e complexa também. E conseguir aproveitar esse período todo de uma maneira mais adequada não é simplesmente importante pro paciente em si, mas para a família também, né? E os hospitais não estão preparados para isso. É muito difícil para o médico fazer essa contratransferência de uma maneira humana, respeitosa, até porque dói nele. Sim. Né? Você comunicar uma notícia difícil para um paciente que a doença progrediu, que a gente agora vai precisar parar uma intervenção terapêutica, para o médico isso é difícil. As pessoas são humanas, elas têm coração. Ele passa uma imagem de desistência, né? Exato. Então não se desiste de nada. A medicina paliativa é a medicina que cuida do ser humano, jamais da doença. Sim. Isso é muito bonito. E o hospice é um local, é um hospital onde a gente acolhe essas pessoas que estão na fronteira da vida, Sim. mas para oferecer para elas aquilo que para elas importa. Que legal. Porque o que importa para elas tem que importar para a gente que se dispôs a cuidar delas. E de onde surgiu o nome, né? O nome do hospice é Jesuína Rosa Silva. De onde surgiu esse nome? Então, a Jesuína era uma jovem, ela não está mais conosco, ela já foi recolhida por Jesus. Ela chegou na Associação Presente aos 19 anos de idade, com o diagnóstico de uma neoplasia rara, um tumor desmoide, já com doença metastática pulmonar, abdominal, enfim. E a Jesuína chegou na associação com um comportamento muito ríspido. Ela tinha muita dificuldade de deixar ser examinada. Ela chegou a ser até assim, bruta com todos os colaboradores que estavam ali para acolhê-la. E eu estava em viagem quando eu cheguei. A primeira coisa que na rodada de leito, antes de ir para o leito, a gente faz a discussão com a equipe interdisciplinar. A primeira coisa que elas me falaram, doutora, ela é muito difícil. E eu falei assim, que alguém é fácil, porque quando a gente é difícil é porque talvez a vida foi difícil para ela. A gente não vai desistir, nós vamos conquistá-la. Mas demoramos alguns dias e até que um dia ela se abriu para mim. E ela realmente nunca tinha sido amada. Ela teve uma mãe que vivia na rua, um pai que tentou agredi-la, né? Enfim, ela viveu muitas desesperanças, ela tinha muitos motivos para não querer continuar a estar viva. E eu falo para os alunos que conheceram Jesuína e para todo mundo para quem eu conto a história, que a melhor coisa que aconteceu na vida dela foi o câncer. Porque com o câncer, ela se transformou. Ela descobriu o que era ser amada, ela descobriu o que era amar, o que era ser respeitada nas suas vontades. E ela ficou conosco 3 anos. Nesse período, ela sonhava com a festa de aniversário, a minha filha providenciou isso para ela. Ela queria um cachorrinho, nós fomos atrás de um cachorrinho, levei ela para escolher o cachorrinho. Entre os 11 filhotes, ela escolheu o doente, olha a contratransferência.
Ela queria, eu sonhava em conhecer o mar. Inclusive existe no YouTube, para quem quiser ver, ela falava muito bem, tinha um português maravilhoso. A Jesuína, o nome do que está no YouTube é Jesuína Conhece o Mar. Então, se alguém tiver interesse de conhecer a fala da Jesuína, que é muito emocionante. E a Jesuína queria conhecer o mar. Nós levamos a Jesuína para conhecer o mar. Quando ela retorna, ela piora muito. E nós já tínhamos organizado uma reconciliação dela com os pais. Ela estava em paz com isso. E faltando um dia para eu ir para Aracaju, que eu ia abrir um evento de cuidados paliativos em Aracaju, ela piorou muito. E nós precisamos organizar máscara de oxigênio, bomba de infusão, caso ela precisasse ir para uma sedação, se ela entrasse em sofrimento, que felizmente a gente indica pouquíssimo sedação. A gente consegue fazer controle de dor. E aí, em determinado momento da noite, eu perguntei para ela, meu amor, você não quer voltar para a sua cidade? Ela era de uma cidade, Juliana, a 80 quilômetros da minha. Eu já tinha perguntado isso 2 vezes. Disse que o número 3 é o número da perfeição. Ah, né? é? Aí eu perguntei para ela, para não ficar com aquilo dentro de mim. Perguntei, você não quer ir para a sua cidade? Ela falou, doutora, a minha cidade é aqui, a minha casa é aqui. Foi aqui que eu conheci o amor. E é aqui que eu quero voltar para Deus. Olha só. Fenomenal. E é por isso, então, que a gente quis homenageá-la, sabe? Sim. Eu olho para aquela placa do hospice e falo, meu Deus, a gente conseguiu fazer o melhor cuidado paliativo em Montes Claros. Não foi em Harvard, foi aqui. E se a gente conseguiu fazer isso, nós vamos poder honrar outras jesuínas e outros jesuínos cuidando deles também. E eu tenho certeza que hoje vocês devem ser uma referência para tudo que vocês fazem ali, né? Ou seja, eu acho que usando a sua frase aí de a gente conseguiu fazer isso em Montes Claros e não em Harvard. Hoje Harvard não está indo a aprender com Montes Claros, não? Você sabe que quando eu fui para Harvard fazer o PSEP em 2014, eu me recusei a fazer uma entrevista com uma jovem de 21 anos que tinha um tumor raro e a gente tinha que fazer na frente de todos os alunos e professores. Nós éramos 70. E eu disse para o meu professor, que foi o Eric Kessel, que simplesmente é um dos maiores nomes da medicina do mundo, eu falei para ele assim, eu não vou. Aí ele falou, como você não vai? Eu falei, eu não vou. Eu não vou porque ninguém está pagando para eu estar aqui. Eu vim aqui para aprender, tenho um propósito de Deus na minha vida, mas eu tenho muito medo de não usar a melhor estratégia, a melhor comunicação compassiva, sendo que inglês não é minha língua mãe. Então eu vou me recusar aí, mesmo que eu não receba o diploma de Harvard. E aí eu não fui. E aí, com isso, passado algumas semanas, a gente foi fazer teve a formatura e eles me chamaram à frente e falaram que aprendem sempre com todos os alunos e que esse ano eles tinham aprendido comigo. Porque, por respeito à paciente, eu não quis pecar, porque a minha palavra poderia não ter sido impecável, em comunicá-la na frente de 70 pessoas, que ela ia interromper um tratamento por progressão de câncer, uma jovem de 21 anos, e que ela iria para uma unidade de cuidados paliativos. A gente tem que lembrar que a gente é o que a gente é, né? E eu acho que a gente tem que ter muito orgulho disso. Muito legal, muito legal. E acho que para a gente começar a mudar um pouquinho o ritmo aqui, acho que para a gente fechar esse capítulo, você também tem um podcast, quer dizer, tá em casa aqui, né? Também tem o seu próprio podcast. A Rafaela aqui te entregou, né? Como é que surgiu essa história? E para quem tá ouvindo, a Rafaela é a filha da Priscila aqui, que trabalha com a gente lá na Aldas e é uma figuraça. Ela te entregou nessa. Como é que surgiu essa história do podcast? Então, eu sempre, acho que desde que eu sou médica, eu sempre convidei os pacientes para na segunda-feira a gente fazer uma oração às 8 da manhã. Eu convidava os colaboradores do hospital e os pacientes, quem quisesse. E no salão de espera, na recepção, a gente dava as mãos e fazíamos uma oração. Eu pedi alguém para ler o evangelho do dia, fechávamos os olhos e refletíamos o evangelho que o Espírito Santo mandava, né, enfim, o que ele enviava para ser falado, o que nosso coração tocava, e no final nós fazíamos uma oração e cada um entregava as suas dores, as suas precariedades, as suas urgências e também a sua gratidão a Deus. E eu sempre fiz isso todo início de semana, sempre encheu de paciente, mesmo os que não tinham agenda naquele dia iam para a oração. E veio a pandemia. No início da pandemia a gente começou a fazer oração bem distante, mas aí na rua, e aí não comportava todo mundo e todo mundo com medo. Sim. E aí nós cortamos. E uma paciente ligou para minha secretária e falou, pede a doutora Priscila para gravar
o evangelho, a reflexão e a oração, porque eu estou sentindo muita falta. E fazendo o tratamento, eu queria muito que a minha família também participasse desse momento de reflexão. Eu gravei para ela. Poucos minutos depois, uma vizinha ligou falando que por que eu gravei para ela, não gravei para a vizinha, que também tinha sido minha paciente. E aí a secretária, então, fez um convite via WhatsApp para todos os pacientes que estavam em tratamento, ou que já tinham passado pelo tratamento, quem gostaria de receber a reflexão da doutora Príscila na segunda-feira, e todos falaram que sim. E acabou que isso ganhou um alcance em outros estados do país. E a minha filha teve a ideia de falar, mãe, é muito legal essa reflexão, por que a gente não faz um podcast, a gente põe isso no Spotify toda semana. E ficou como reflexões de segunda-feira com a doutora Príscila Miranda. Quem quiser entrar, é um prazer, é o Evangelho do dia, a gente lê, reflete o que Jesus tem para mim e para a sua vida, né? Qual é a coragem que a gente tem que ter naquele dia, qual é o leão que a gente tem que matar, ou qual é o passo para trás, ou qual é o perdão que eu preciso trabalhar, para que a gente possa, então, entregar a nossa semana. É muito legal. Não, e essa é uma coisa muito bacana, né? A gente que muitas vezes utiliza dessas plataformas de mídias sociais ou mesmo essas, né, novos canais, podcasts e tudo mais, a gente acaba chegando em pessoas com assuntos diferentes ou mesmo palavras diferentes, mas que fazem muita diferença no final do dia para essa turma, né? Explorar esse alcance que a tecnologia nos permite é realmente muito legal, né? A gente vê isso sendo feito em empreendedorismo, mas em várias outras frentes. E eu tenho certeza que o trabalho de vocês está sendo multiplicado por conta dessa abordagem, né? Como é que tem sido isso para vocês? Como é que tem sido essa procura e como é que uma coisa tem empurrado a outra? Eu acho que tudo está interligado, né? Eu acho que nada é sem propósito. Tem uma frase, uma palavra que eu uso que os meus filhos gostam muito. Eles falam, a mamãe filosofou em tudo. Tudo que acontece, ela fala que nós vamos filosofar sobre isso. Eu acho que tudo tem sentido e a palavra que eu uso muito aqui chama-se deusidência. Não acho que existam coincidências. Existe deusidência. E existe deusidência em tudo, nos encontros, nos desencontros, o que Deus nos aproxima, o que Deus nos afasta. Exatamente quando a gente está conectado, quando você está firme no seu propósito. Tem uma frase de Guimarães Rosa que fala que quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Meu conterrâneo, médico de Cordesburgo, um dos grandes escritores mineiros, fala isso. Se você elege a busca, se você sabe onde você quer ir, você não pode recusar a travessia. O sacrifício, as noites traiçoeiras, as adversidades, a falta de água. Vai. E como é que você consegue fazer essa transposição, Príscila, entre essa sua crença, tudo isso que você acredita, valoriza e prega e faz, para o universo de negócios, vamos chamar hardcore, né? Para o negócio, não, agora aqui tem um negócio específico, tem um hospital, preciso gerir o hospital tem seus desafios, a gestão de um hospital está longe de ser um negócio simples. Sim. Como é que você consegue fazer essa transposição e quais são os principais desafios ali em gerir o dia a dia de um negócio como um hospital? Eu acho que o principal desafio é você alinhar as pessoas para que elas pensem como você, para que essas pessoas respeitem as vidas que estão ali na frente, frágeis, com câncer, pessoas que estão precisando de serem acolhidas. Então, hoje, você ter uma equipe que fale a mesma língua, que esteja alinhada no acolhimento, na humanização, na melhor assistência, na segurança, na transparência, não é fácil. É desafiador muito, a gente só não fala que é impossível porque a gente vê que as coisas vão acontecendo. É claro que está longe de ser onde eu gostaria de estar, né? Na perfeição, na excelência. Mas tem muitas coisas que nos deixam felizes. Quando os pacientes dão feedback falando que foram muito acolhidos. As famílias, quando mandam flores e o paciente faleceu, agradecendo o acolhimento. Então, a gente vai tendo alguns feedbacks que vão nos mostrando qual é o caminho. O maior desafio, com certeza, é você lidar com pessoas para que essas pessoas possam replicar a sua intenção e atenção para as pessoas que você se propõe a cuidar e as pessoas que te confiam cuidar. Eu acho que isso é um desafio muito grande. Lá no Hospital Oncovida, Juliana, tem 3 verbos que nós não podemos praticar. Então, todos os meses eu faço uma reunião mensal, toda sexta de manhã tem um café da manhã, e a gente faz uma reunião onde eu apresento um videozinho, onde eu explico para as pessoas o que é importante de trabalhar em equipe, por que a gente tem que
baixar a nossa guarda quando a gente acha que o outro deixou de fazer. Sempre falo que não é se eu errar, é quando eu errar, porque todos nós erramos, né? Então isso não é motivo para a gente agradecer o colaborador e colocar outro no local. O que é motivo para eu agradecer um colaborador dentro do hospital e dentro da fundação? 3 verbos: inflamar, distratar e mentir. São 3 verbos que todo mundo lá sabe praticar. Esses dias eu subi, a enfermeira que é responsável pela assistência falou: doutora, eu coloquei no computador. Porque se você distrata um paciente, você distrata seu colega. E a gente não pode pecar nisso, isso é muito grave. Se eu inflamo, se eu fofoco, o que é B vai virar D daqui a pouco, né? Isso é uma coisa muito perigosa. E se eu minto, nós não precisamos falar mais nada, né? Sim. Quem mente é escravo, né? E quem fala a verdade só constrói, só edifica, mesmo que ela não seja fácil de ser ouvida. Exato. Então, esses 3 verbos para onde eu vou e todo colaborador que entra, a gente tem a cultura de levar até a minha sala, e eu explico: olha, eu gostaria muito que você pudesse contribuir dando o seu melhor, porque o tempo que a gente leva para fazer mais ou menos e fazer com excelência é o mesmo. Eu ficaria muito feliz se você pudesse contribuir, porque essa aqui é uma casa sagrada, é um hospital, mas a gente cuida de vidas. Então, eu gostaria muito que você tivesse sempre o cuidado de buscar ajuda quando você perceber que você precisa de alguém para não caminhar sozinho no seu trabalho específico. Então, a gente pratica isso mesmo. Os 3 verbos são obrigatórios, né, por assim dizer, e a gente sempre tem esse cuidado. Aí a gente só dispensa, só agradece o colaborador quando ele pratica um dos 3 verbos. Do contrário, a gente sempre entende que a gente pode melhorar, porque a gente só consegue entender que as pessoas vão melhorando à medida que a gente também vai enxergando onde a nossa precariedade vai tendo melhora, né? Porque essa vida é uma via de mão dupla, a gente não é perfeito em nada, a gente está aqui para evoluir, a gente precisa ter humildade e entender que a gente não sabe tudo. A gente tem que estar com a mente aberta para ouvir opiniões que às vezes até desestabilizam um pouco aquilo que você já tinha estruturado. Mas se você tem a mente aberta e fala: isso é bom, ok, vamos fazer. E Priscila, assim, como é que é conciliar esse monte de coisas ao mesmo tempo e ainda, além de tudo, conciliar a família, aspectos pessoais e tudo mais? Vocês mulheres são sempre multitarefas. Então. Mas acho que você está esticando essa corda bastante. Como é que é? Diz que mulher abre um tanto de caixinha ao mesmo tempo, né, Juliana? Homem nem tanto, a gente né? A gente tem uma caixinha e muitas vezes a gente quer ficar na caixinha do nada, né? É verdade. Então, eu acho que eu enxerguei que isso era uma missão para mim. Coloquei isso para o Jarbas, nós somos casados há 27 anos quase, e falei com ele: olha, isso é o que traz sentido para a minha vida, e eu queria que você fosse meu companheiro de viagem nisso, e ele é. Então eu acho que foi bênção do céu, e ele enxerga que isso é uma missão para ele também, sabe, ele me apoiar. Quando eu aluguei a primeira casa, a gente morava de aluguel, eu cheguei em casa e falei: Jarbas, tem 2 notícias para você, uma boa, eu não acho que você não vai gostar muito. Ele: qual é? Qual que você quer primeiro? Ele: a boa. Eu falei: a boa, que eu achei uma casa pertinho do hospital, que eu acabei de assinar os papéis, que eu estou alugando para ser a associação presente, para acolher os pacientes. Ele: qual que não é tão boa? Essa notícia é linda, e qual que não é? Eu falei: você que vai pagar o aluguel. Então, meu marido sempre foi muito presente, e ele entende isso como uma missão também para ele. Então, eu sou muito grata ao universo, por Deus me dar uma pessoa que entende a minha missão, está comigo na minha trajetória, e me dá filhos que também, me deu filhos, né? Meus filhos têm 25 e 22 anos, que também entendem isso e trazem para si, têm ideias e levam ideias e nos ajudam a prosperar, né? Enquanto esse sonho, porque um sonho sonhado junto, ele tem uma força muito grande, né? E a família, Juliana, precisa sempre ser ouvida com muito carinho, porque quem vive bem, convive bem. É impossível você conviver bem em qualquer ambiente de trabalho se você vive mal dentro de casa. Então a gente tem que buscar muito, priorizar viver bem. E tem que buscar muito fazer o que gosta, o que ama, porque a vida é muito finita, a impermanência é assustadora. O tempo voa. Mas também precisamos tirar pausas, porque a vida pede pausas. A gente não precisa ser um ano sabático, mas podem ser 3 dias intensos com a sua família, onde você se desconecta de tudo, para estar ali inteiro para quem está com você. E acho que por último seria também a gente pensar que
E se eu estivesse com uma doença avançada e não soubesse, e tivesse 30 dias de vida, como eu viveria? Não. Quais seriam as minhas prioridades? Porque para mim sucesso não é ter. Nós não somos seres humanos, nós somos seres humanos. E por ser humano, o que importa para mim? É isso, como eu disse, viver é hoje, é urgente. E a gente precisa fazer o melhor que a gente tem com o nosso tempo. Boa. E Priscila, o que é um sonho ainda não realizado? Você já fez muita coisa, tem feito muita coisa. Tem tantos imagino sonhos. que isso está Você pode reverberando. falar Mas pelo menos um. Então, eu queria construir um centro de diagnóstico precoce para câncer, porque nós fazemos todo ano um mutirão gigantesco. É a maior campanha de rastreamento oportunístico de câncer que tem no interior do país. Um evento super premiado, o Conselho Nacional de Saúde já esteve lá para tentar replicar isso para o país. A gente vai fazer agora, dia 14 de abril, o mutirão. Quase 300 profissionais, gente vindo do Brasil inteiro, que fecham seus consultórios e querem ser voluntários. As pessoas são muito boas, Juliana. Talvez falta uma ideia para as pessoas falarem, essa ideia me encanta, essa ideia me toca, ela vibra dentro de mim. Talvez o que as pessoas estão precisando é ter paixão por alguma causa. E o mutirão já atendeu quase 20 mil pessoas, salvando a vida de quase 300 pessoas que foram para a praça para fazer toque na próstata, PSA, mamografia, fazer Papa Nicolau do colo de útero. E chegando lá, porque é um evento oportunístico, Sim. Porque você sabe que pelo SUS, às vezes você tem gargalo na minha cidade para uma consulta com urologista 9 meses. 9 meses pelo SUS. E eles estão lá diante dos melhores profissionais que saquem do país, né? Já vieram colegas do Einstein para Montes Claros, para trabalhar voluntariamente. E aí a pessoa que não sente nada, porque o câncer é muito silencioso, principalmente em estágios iniciais, e aí ela recebe um diagnóstico que ela tem câncer, que tem que operar, mas que ela vai curar. Porque o câncer é curável, óbvio, principalmente em estágios iniciais. Então eu acho que a gente muda a vida de muita gente, dos seus amores, das suas famílias, né? Muitas mães vão deixar de morrer porque não fizeram o diagnóstico tardio de um câncer de mama, de um câncer de colo de útero. Isso é muito legal. Isso me motiva muito. Então a gente acabou de construir o hospice, nosso desafio financeiro é gigantesco. O Brasil ainda não é um país, ou é um país embrionário, nessa questão da renúncia fiscal, do imposto de renda, de pensar com senso de comunidade, de fazer o apoio ao terceiro setor. Mas nós precisamos engrossar a rede do voluntariado no nosso país para fazer isso acontecer. Porque a Associação Presente, ela vive 100% de doação. Ela não tem ajuda do município, do estado e nem da federação. Ela vive de doação da comunidade, dos projetos que a gente escreve, das emendas parlamentares que a gente pede ajuda. Nós construímos um hospice com investimento de 4 milhões de reais. Nós ganhamos o primeiro lugar nacional no prêmio da Eurofarma. A Eurofarma deu para a Associação Presente R$1 milhão para construir o hospice, porque ela entendeu que o nosso projeto era um projeto que os encantava. Então, assim, é assim que as portas vão se abrindo. Só que a gente precisa manter, né? Você manter uma fundação com 40 pacientes hospedados, que você ainda leva almoço para os 2 hospitais que atendem SUS, porque os pacientes que tratam pelo SUS, nos 2 hospitais de referência da minha cidade, eles não têm almoço, o hospital não fornece. A associação leva comida para eles. Né? E sem contar os flutuantes que são da cidade, que chegam para almoçar, para levar a cesta básica, para levar morfina, suplemento alimentar, muitos usam sonda, remédio para enjoar, fazem laser. Nós temos um consultório odontológico para fazer laser nos pacientes para eles não terem mucosite. Nós temos um consultório fisioterápico para que as pessoas façam fisioterapia lá dentro. Então a gente tem toda uma rede de apoio aos pacientes. Isso custa, né? Custa os profissionais. E aí agora a gente inventa de abrir um hospice, que é um hospital para trazer dignidade. E agora eu já estou sonhando em construir um centro de diagnóstico precoce. Mas que bom, né? Que bom. Porque se a gente não estiver sonhando, a gente já pode voltar para Deus, né? E como é que a gente ajuda a materializar esse sonho? Então, Juliana, a gente tem várias maneiras, né? A primeira é oração, pedindo a Deus para mandar pessoas que sensibilizem, que gostem, que também possam ser voluntários. Mas existem maneiras de ajudar financeiramente, via Pix, via boleto, enfim, tem muitos caminhos que a gente pode, renúncia fiscal, as empresas, pessoa física, pessoa jurídica, podem ajudar a Associação Presente a manter esse sonho de pé, bem sustentado e ainda abarcar mais pessoas, construindo outras possibilidades para que mais gente
seja beneficiada e que sofra menos, porque o nosso Brasil ainda é um país que se morre com muito sofrimento. Se você tem uma ideia, aquela revista Economist, por 2 anos, ela ranqueou 40 países mais influentes no mundo, Brasil estando entre elas. O Brasil só perdeu para Uganda e para a Índia, como dos 3 países que mais morremos sofrendo no mundo. Caramba. Então nós precisamos aliviar a sofrimento físico, porque as pessoas morrem com muita dor física. Sim. E câncer, 9 em 10 pessoas com câncer avançado vão ter dor física, e não é pouca. E nós precisamos também desburocratizar muita coisa, sabe? Uma receita de morfina é uma receita amarela, você tem que ir na secretaria, tem que pedir um talão, tem que assinar. As coisas são muito burocráticas no nosso país. A gente precisa ser um pouco menos burocrática e a gente precisa acolher mais pessoas. E é por isso que eu penso que as políticas públicas precisam ser trabalhadas para que a gente consiga sair desse cenário tão sombrio de um país que morre com tanto sofrimento como o nosso, para um local onde a gente consiga trazer esse conforto, essa dignidade para tantos de nós. Porque um dia seremos nós. Essa estatística, nós vamos fazer parte dela. A gente vai fazer parte dela, claro. Né? A gente vai fazer parte dela. E é uma ilusão você imaginar que acontece com alguém e você não está, de certa forma, sendo afetado por isso, de maneira direta ou indireta, né? Verdade. Boa. E Priscila, algum hábito que você tem que te ajuda? Você já... Oração, obviamente. Era o primeiro que eu ia falar. O primeiro que você ia falar. Atividade física. Atividade física. Todos os dias, 5:30 da manhã. Chove, faz sol, lá não neva, lá faz sol. Mas independente, inclusive quando eu tô... Raramente eu gripo, né? Mas mesmo que se eu não estiver bem, assim, por algum motivo, uma gripe, uma amigdalite, a gente sabe que isso melhora a imunidade. Então, assim, eu sempre busco das 6 às 7 da manhã fazer exercício todos os dias, com exceção do domingo. Boa. O que te tira do sério? Mentira. Eu não gosto de pessoas que mintam, eu gosto de pessoas que falam o que elas são. Porque ninguém tá querendo ninguém perfeito, Juliana. Eu não sou perfeita, tô longe disso. Mas eu gosto das pessoas que são honestas, que são verdadeiras, que são transparentes. Porque era o que eu gostaria de receber, sempre. Porque eu busco ser assim. Boa. Uma frase, Priscila. Você já citou, acho que uma frase, né? Mas uma frase que te marca e que você sempre fala assim, isso aqui, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Minha grande dama inspiradora do mundo, Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher franzininha, não tinha um centavo no bolso, construiu mais de 1.500 galpões no mundo, levando o amor de Deus através das suas mãos, do seu coração. Madre Teresa, ela recolhia os moribundos das ruas de Calcutá e depois de tantos outros lugares que ela visitou, Juliana. E ela dava uma cunha de sopa, colocava um cobertor quente, segurava na mão daquele doente e falava com ele, não tenha medo, você não está sozinho, Jesus está com você. E muitos morriam. Mas eu penso que Madre Teresa deixou para a gente uma frase que para mim também é um legado. Que ela diz o seguinte, no ocaso da vida, o que vai valer não são seus títulos de doutor, de quem conseguiu comprar uma casa, um avião, de quem é dono de um prédio, de quem tem um império. No ocaso da vida, o que vai valer é o quanto você amou e o quanto você deixou ser amado. Porque, de novo, sucesso não é ter, é ser. Fenomenal. E pra gente fechar aqui, que conselho você daria para quem está começando a sonhar ou empreender de certa maneira? Eu acho que escutar. Volto a te dizer, hoje o nosso mundo é tão barulhento, a gente peregrina tanto para fora, o mundo te convida tanto a olhar para fora, que eu acho que na hora que você volta os seus olhos para dentro de você, é claro que muita coisa você não vai gostar de ver. Sim. Mas tem coisa que você vai falar, caramba, isso eu mando bem, isso eu faço direito. Então, se eu faço coisa direito, tem coisas que eu posso melhorar naquilo que eu não gostei de ver em mim. Sim. Eu acho que a gente precisa, primeiro, se conhecer. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque hoje a gente vive muito como zumbis ambulantes, está cheio de mortos-vivos. As pessoas fazem porque as outras fazem, porque os pares fazem, entendeu? Eu tenho esse carro porque fulano tem, eu faço isso porque o outro faz. Eu acho que na hora que a gente entender que cada um é um ser individual, como o sofrimento individual que a gente comentou, e a vida vale muito a pena viver. E é difícil, né, você se recolher essa individualidade, né? Mas é necessária.
Porque você dá conta das tempestades sem tirar sua paz interior. E todo dia tem tempestade. Sim. Todo dia tem um leão querendo te matar. E você precisa lembrar que aqui não é o nosso endereço permanente. Aqui é a nossa casa de passagem, a nossa experiência, é uma viagem. E por isso a gente precisa se conhecer um pouquinho mais. Porque quando você se conhece um pouco mais, o seu coração mais calmo vai falar, põe os seus pés naquele caminho. Aí quando você põe seus pés naquele caminho, não tem medo que seja maior que a sua coragem. Isso faz toda a diferença. Então eu acho que as pessoas precisam lembrar que cada um tem seu jeito, não existe receita de bolo. Eu sou muito grata a Deus pela vida, eu sou apaixonada pela vida. Busco servir a Deus, porque Deus foi muito bom, tem sido e continuará sendo para mim, para minha família. Mas eu penso que peregrinar para dentro de si, se conhecer, e aí sim sonhar, ter coragem, colocar sua inspiração e sua respiração naquilo, com garra, com paixão, isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Nós estamos precisando ter paixão na vida. Né? Nós estamos precisando ter essas renúncias, porque todo mundo quer as coisas, mas ninguém quer o trabalho. Todo mundo quer respostas rápidas, mas não quer construir caminhos. Eu falo sempre que tem muita diferença entre vontade e disposição. As pessoas têm muita vontade, mas não necessariamente têm muita disposição, né? E até conversando com um amigo recentemente, ele estava falando que até uma pesquisa foi feita com a geração aí do pessoal de 30 a menos, que eles estão tendo muita dificuldade em querer, né? Assim, me ensina a querer. Então acho que fala um pouco disso, você está colocando que as pessoas precisam achar as suas paixões, né? Como é que você movimenta as pessoas naquilo que elas querem. Tem um livro do Viktor Frankl que se chama, um livro pesado, mas se chama Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi o grande inventor da logoterapia. Ele viveu nos campos de concentração. E ali ele conseguiu colocar nesse livro, porque ele foi um sobrevivente, o sentido que deixou ele vivo, o que manteve ele vivo. Então, se você entender que o que te mantém vivo são seus sonhos, e não sonhos dos outros, mas os seus, do jeito que você é, com os dons e talentos que você tem, com as habilidades e recursos que você se dispôs a desenvolver, você vai ter tanto orgulho de você, com as limitações que você tem, que fala, caramba, eu dou conta. A tempestade está caindo lá fora. Mas eu tenho paz interior, porque eu sei que eu vou dar conta de seguir o caminho. É saber onde você quer chegar. Fenomenal. Muito bom. Priscila, agora deixa para a turma, porque o pessoal quer conhecer mais sobre o trabalho que vocês estão fazendo lá no hospital, na associação, no hospice, ou mesmo se acompanhar o podcast, você já citou onde o podcast está, mas a turma que quiser aprender mais ou que quiser colaborar, onde é que te encontra? Como é que consegue falar com o hospital, com a associação? Como é que a turma faz? Então, meu Instagram é doutora Priscila Miranda. A associação presente, o telefone de lá é 038 3213 4296. Do Hospital Oncovida é 38 3223 4610. Mas quem quiser ajudar a fundação presente, porque ela vive de ajuda, siga o Instagram dela, que é a Associação Presente. Né? E vocês vão poder acompanhar um pouco do que é nosso dia a dia com os pacientes, os queridos de Jesus. A gente ganha muito mais dando do que recebendo. E esses dias uma escola pediu para levar umas crianças, que eles tinham feito uma gincana para arrecadar suplemento alimentar para os pacientes que usam sonda. Eles chegaram lá, ficaram muito assustados com alguns pacientes, e eu fui passeando com eles, e quando terminou eu falei, gente, vocês viram que vocês encontraram Jesus? Aí o menino falou assim, tia, eu não vi ele, onde eu fui que eu não vi? Aí eu falei com ele assim, vem cá comigo, eu levei ele num dos quartos, nós temos 40 pacientes hospedados, 40 histórias, e falei para ele, Jesus está ali. Então você hoje veio visitar Jesus, e isso é muito bonito, porque Jesus é seu amigo, e ele te traz muita alegria para viver. Ele, tia, então Jesus está na pessoa? Falei, tá, porque ele está em você, ele te habita. Então, se ele te habita, ele habita todos que estão à nossa frente. E os que estão à nossa frente merecem o nosso profundo respeito. Fenomenal. Priscila, muitíssimo obrigado pelo carinho com a gente aqui, por participar, pela presença. Parabéns pela jornada, obviamente, que você está fazendo. Obrigada. É transformador, né, naquilo que você
consegue tocar, e espero que a gente, de alguma maneira, consiga colaborar para que você consiga ampliar os horizontes aí do seu trabalho e tocar cada vez mais gente. Amém. E mover mais pessoas com o seu sonho e que se tornem, de certa forma, o sonho delas também. É verdade. Né? Muito obrigada, Então, Juliano. muitíssimo obrigado aqui pela atenção. É uma oportunidade linda de estar aqui com você, contando um pouquinho dessa história que hoje é tão bonita da Associação Presente. Muito mais do que a minha trajetória pessoal. Eu vou passar, você vai passar. Mas que bonito que a gente pode deixar alguma sementinha, algum legado, onde as pessoas possam se sentir tocadas para continuarem essa trajetória, essa história de fazer o bem. Porque fazer o bem faz muito bem. Muito legal. Pessoal, para quem acompanha a gente aqui, muito obrigado mais uma vez pela audiência, por acompanhar a gente, ouvir e nos assistir aqui nos nossos canais, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o podcast, então a gente está lá no @de_dono_pra_dono, no Instagram e no nosso canal no YouTube. E quem quiser conhecer um pouquinho sobre mais sobre o que a gente vem fazendo na Aldas, pode acompanhar a gente ali no @aldas_ e no @juliantonioli, que é o meu Insta. Mais uma vez, muito obrigado aqui pelo tempo de vocês e até o próximo episódio.